Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje com os nossos convidados, Michele, Guilherme e Eric, para apresentar esse webinar. A gente vai aguardar 2 minutinhos, tá? Para a galera ir entrando e assim a gente já inicia. O pessoal já está entrando, já estamos aqui com quase 20 pessoas assistindo ao vivo. Então, uma boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês, tá? Apresentando aqui o lançamento de mais um episódio do Wise Talks. Hoje, para quem ainda não conhece, esse é um quadro periódico que a gente criou aqui na Wise com o propósito de trazer para o mercado as principais inovações aí, tendências e tecnologias que estão formando aí os setores de workplace, facilities e real estate. Então, a nossa missão aqui hoje com o Wise Talks é ser uma ponte entre os especialistas de mercado e vocês compartilhando aí esse conhecimento prático sobre tecnologia, enfim. Hoje a gente tem aqui 3 participantes, né, com uma bagagem, uma experiência aí enorme no mercado, então vai ser um bate-papo super leve, experiências aqui compartilhadas, que eu tenho certeza que todos vão adorar, tá? Então, eu vou apresentar aqui nossos convidados. Eu apresento a Michele. A Michele ela é Head Comercial e Marketing aqui da Wise Offices. Ela vem aí com uma super bagagem, né, trazendo toda a expertise que ela tem de comercial, de marketing. E também o Eric Barros. Eric Barros é da empresa do Mercado Bitcoin. Ele é coordenador de facilities, lá já tem uma bagagem de 10 anos de empresa, trabalha aí com tecnologia, com facilities, então vai trazer todo o olhar aí que ele tem. E também o Guilherme Ribeiro, que ele é um especialista aí, supervisor de tecnologia, que ele vai trazer esse olhar da tecnologia, da automação, né, da IA, dessas tarefas repetitivas que hoje a gente tem, que a gente bate bastante nessa tecla. Então, vai ser um bate-papo super rico e eu aproveito aqui para chamar a Michele para compartilhar agora um pouco sobre a Wise Offices e como a gente vai conseguir seguir por aqui. Tudo bem, pessoal? Prazer, boa tarde. Agradeço aí a todos aí convidados, Guilherme, Eric, são super especiais, são clientes aqui da Wise Offices. E a gente está muito feliz em poder compartilhar isso com vocês. Na verdade, eu não sou convidada, estou aqui só para participar junto com a Mari, mas eu acho que é bacana a gente falar um pouquinho sobre o que a nossa empresa tem feito em prol de inovação para os workplaces. Então, pensando muito no futuro e em inovações, especialmente agora no ano de 2026, acho que está tendo um movimento muito grande de mercado, de modelo de trabalho, de modelo de negócio, da gente entender melhor os nossos espaços de trabalho, né? É um dos principais ativos. Então, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui e conversar um pouquinho com vocês. Muitos clientes já conhecem, algumas pessoas ainda não, então eu vou apresentar brevemente o que é a Wise Offices. Eu sou gestora da área comercial e do marketing da empresa, mas já adianto que tanto o Eric quanto o Gui, eles são clientes nossos e vão trazer aí não só o cenário da Wise, mas também de outras frentes de como eles trabalham em relação à gestão do workplace deles. Então, muito do que a Mari falou, né? Com relação a IA, com relação a toda a parte de eficiência operacional, toda a lógica que vocês constroem, quais são os dados que vocês costumam consumir para ter um entendimento melhor, né? Vou apresentar, então, a minha tela. A hora que vocês estiverem vendo, me confirmem, por gentileza. Foi? Tá bom. Falando um pouquinho sobre a Wise Offices. A Wise Offices hoje é uma plataforma, a gente se posiciona como um Workplace OS. O Workplace OS é um sistema operacional do espaço físico, tá? A gente nasceu efetivamente como uma plataforma para gestão de reservas, de espaços, mas a gente foi moldando a nossa plataforma e criando novas frentes para atender
tudo que for do espaço físico em relação a qualquer ambiente. Então, é um 360, tá? É um sistema operacional para o espaço, que vai ajudar as empresas a reduzirem custos, organizar as operações, especialmente no presencial, e transformar os espaços de vocês em vantagem competitiva. Acho que o Eric e o Gui vão falar um pouquinho até melhor de também como eles usam a plataforma e como eles fazem essa gestão através da Wise, mas a gente dá todo esse dinamismo, a empresa pode desenhar os espaços de forma virtual, em 3D, em plantas 3D, e gerir esses espaços, dando autonomia para o colaborador fazer reservas, levantar, abrir chamados, solicitações de insumos em ambientes específicos, tudo com muita autonomia e facilidade, através de um aplicativo que é responsivo também para web browser, então qualquer navegador funciona bem, e gerando um espaço que é muito mais otimizado, tá? A gente faz parte de um grupo muito grande, que é a família Auriemo. Eles são fundadores e cofundadores de várias empresas, são mais de 15 hoje, mas dentro dessas empresas a gente foi fundador aí, o Dr. Caio Delboni, Caio Auriemo, fundador do Delboni Auriemo, que posteriormente virou o Grupo DASA, Ricardo com a Touch Health Tecnologia, a maior empresa de tecnologia para a área da saúde da América Latina, então a gente é uma spin-off dessa empresa. Temos empresas de coworking, que é a Coworking Space, ela faz gestão e também trabalha com vários coworkings espalhados por vários lugares pelo Brasil. A Nut Bavária é uma empresa muito conhecida também, aquelas nozes glaciadas no Brasil e mundial, na verdade, são franquias, então também muito bacana. E o Guilherme Auriemo, fundador aí de algumas empresas que têm correlação com áreas imobiliárias, incorporação, construção imobiliária e gestão. Então, a gente tem muita expertise na área de imobiliário, na área de tecnologia, saúde e espaços flexíveis, né? Fora outros negócios. Então, foi aí que surgiu a ideia de transformar uma plataforma para gerir todos esses espaços e trazendo isso ao mercado. São mais de 20 anos trabalhando com várias empresas e hoje a gente pode falar que a Wise Offices é uma das maiores e melhores plataformas de gestão de workplace. A gente tem mais de 100 mil usuários na plataforma, com mais de 3 milhões de usuários, e a gente teve um crescimento de 800% no último ano. Algumas das empresas que a gente trabalha aí, então, desde Postal Log até o mercado Bitcoin, que faz parte aí dos nossos palestrantes, que vão falar daqui a pouquinho, até empresas como Shopee, Unimed, CBRE, a Odontoprev, recentemente toda a área do Senai, do SESI. Então, são empresas de 50 usuários até 50 mil usuários, todos os tipos de público e segmentos, é muito legal, tá? Para quem é? Então, basicamente, para empresas que precisam ter precisão nos seus dados, né? Eu não aceito não saber como está sendo a ocupação dos meus espaços, sendo ele escritórios corporativos, ambientes críticos. Então, a gente está implantando, inclusive, a plataforma em ambiente hospitalar para a gestão de leitos, por exemplo, tá? Então, operações híbridas 100% presenciais, qualquer ambiente que é crítico, que eu deseja fazer esse controle, essa gestão e esse entendimento de ocupação, a Wise Offices pode ajudar, tá? Então, a gente fala desde real estate, facilities, TI, RH, o board, qualquer tipo de público aí, é bem interessante. Por quê? Porque a gente controla, prevê e decide decisões estratégicas, né, da empresa com base em dados. Então, dados reais sobre a ocupação dos espaços físicos. Por que isso é importante, né? Porque é uma variável de gamas que a gente ajuda a conduzir esses desafios, né? Quais são os principais desafios dos clientes da Wise? Falta de dados, de organização dos espaços. Então, às vezes eu tenho overbooking em dias específicos, conflito de agenda em alguns ambientes, eu reservo um espaço, alguém já reservou, eu vou ver na agenda, isso gera uma má experiência também do colaborador. A falta de eficiência na abertura de chamados. Então, para eu abrir um chamado, eu tenho que, no meu computador, por exemplo, abrir um chamado, isso torna ineficiente e falta de rastreabilidade desse chamado. Com a Wise, a gente ajuda a ter muito mais eficiência. Eu consegui abrir um chamado direto no local, em um clique, ou direto no QR Code. Isso gera uma autonomia também
para os colaboradores da empresa, eles viram os olhos do Facilities lá na ponta. Falta de dados também, então muito cliente vem para a gente falando, Michelle, eu não consigo entender como está a minha ocupação, como está o fluxo de pessoas, quais são os grupos de pessoas que mais frequentam o meu escritório, quais são os dias e horários mais frequentados. E tudo isso, né, é importante por conta da escalabilidade, até da redução. Então, se eu quero entender o meu uso daqui um curto, médio e longo prazo, eu preciso saber como está sendo o uso hoje, tá? Então, pode ser que mês que vem a empresa contrate mais 100 pessoas, pode ser que ela reduza 100 pessoas. E o espaço físico é um ativo muito importante para a gente entender se faz sentido continuar ou a gente fazer retrofitar o espaço, tá? Um desafio que também é muito importante, que vários clientes buscam no Wise eu tenho várias plataformas, uma para gestão do espaço, outra para reserva de algum ativo, outra para me ajudar com abertura de chamados, outra para me ajudar com solicitação de insumos, e por aí vai. E aí as informações ficam desconexas. Tendo uma plataforma como o Wise, vocês conseguem ter uma centralização do trabalho e uma facilidade operacional para vocês entenderem o fluxo e a operação de vocês. E eu acho que o principal é a experiência do colaborador, né? Eu tenho a certeza e a garantia que meu espaço vai estar garantido, que eu consigo ter uma reserva garantida para mim, seja de mesa, seja de sala, seja de uma posição na minha frota de ônibus, de carro, um automóvel que deseje reservar, ou que eu consiga abrir um chamado direto lá da Copa, porque eu deixei cair café, ou eu possa solicitar um cafezinho aqui, eu estou com um cliente especial, não preciso parar tudo, ir até recepção, ou abrir um outro formato de comunicação não oficial. Eu posso deixar tudo centralizado em um único lugar e eu dou uma autonomia muito grande para o colaborador, tá? O espaço físico é um dos maiores centros de custos da empresa. A gente está falando aqui de 35 a 40 mil no ano. Isso é quanto custa uma cadeira ociosa nas empresas, tá? Então, sem dados confiáveis, a gente não consegue decidir sobre expansão, consolidação, retrofit. Tudo isso é feito no escuro. Então, a Wise Offices ela vai dar essa autonomia para as empresas. Eu vou ter, a partir de agora, a intenção efetiva e a assertividade dos dados para entender se faz sentido ou não eu ter qualquer alteração. Tá? E como a gente se posiciona como Workplace OS, a gente vai muito além de reservas, né? Então, você vê que qualquer ambiente dentro da nossa camada, a gente conecta, desde pessoas, espaços, acessos, serviços e dados. Então, seja uma gestão de encomendas, ocupação de salas ou mesas, até notificação e comunicação, solicitação de insumos, check-in via tablet, WiseCheck, que é um formato de check-in automatizado, sem eu depender da ação humana, service desk com pontos de chamada no local, espaços personalizados, então a gente pode, por exemplo, ter um locker, ter um auditório, ter uma sala de massagem, uma sala de amamentação, em que a gente consegue gerir. Eu acho que o principal de tudo isso é a gestão de dados, tá? Então, a gente entender tudo isso, como está funcionando o meu escritório, e se eu estou dando eficiência nele, se eu estou utilizando ele em 90%, 100%, se faz sentido essa usabilidade, tá? Reservas fazem parte, mas são os dados que sustentam as decisões. E a nossa plataforma ela é modular, então as empresas conseguem fazer a contratação somente de um módulo ou outro. Então, eu quero somente fazer gestão dos espaços, reservas, ou eu quero somente fazer gestão da operação e facilities para chamados, insumos, mensagens. Eu quero ter entendimento de ocupação e inteligência, então eu consigo saber efetivamente como é que está meu dia a dia. Ou eu faço um controle também de presença e acesso, em que eu tenho aí a possibilidade de gerir visitantes, fazer check-in automatizado, integrar com controle de acesso e outros dados, tá? Somos Enterprise Ready, então a implantação é super rápida, a gente tem a maior nota no Security Scorecard, que é uma das nossas métricas aqui de avaliação de segurança digital. Integração, a gente é integrado em qualquer agenda Google, Outlook, iCalendar, Single Sign-On, Intra-ID, provisionamento automático de usuários. Somos aprovados em 100% das homologações que a gente faz, então LGPD em compliance 100%. Aplicativo nativo e browser também, sendo App Store, Play Store,
99,97% de uptime, isso é muito legal, porque a plataforma nunca teve um bug na vida dela, a gente nunca saiu do ar. E um go live em 5 a 10 dias úteis. A gente está aí com alguns clientes que não me fazem mentir, né? Como funciona na prática? Reserva de qualquer ambiente, sala, mesa, vaga de estacionamento, áreas personalizadas, sendo copa, fretado, refeitório, locker, qualquer outro espaço. Aqui, por exemplo, é um subsolo, então a gente pode reservar uma vaga do subsolo da empresa, fazendo uma personalização 100%, tá? A gente também disponibiliza o modo tablet para que as empresas possam fazer check-in direto na tela da porta de uma sala de reunião, entender a ocupação em tempo real, se a sala está disponível, se ela está ocupada, eu consigo scrollar, saber quais reuniões estão acontecendo em tempo real. Isso também torna o ambiente do escritório muito mais digital, muito mais tecnológico, tá? Então, vai ajudar as empresas aí de uma forma personalizada. Então, dá para usar logo da empresa aqui, cor de tela, fundo, tudo isso para facilitar o uso do dia a dia. A gente também tem check-in simplificado, feito via QR Code, via botão, com cancelamento automático. Então, se o colaborador reservar um espaço, vai trabalhar ali numa sala ou numa mesa, e em 15, 10 minutos, ele não chegar, a reserva dele pode cair automaticamente. Outras pessoas podem reservar aquele espaço. Então, eu dou uma autonomia muito legal para o colaborador e crio parametrização de uso, tá, de qualquer espaço. Outro formato de check-in também que a gente tem é o check-in automatizado. Isso aqui é novidade, é muito legal, porque a gente pode fazer diversas integrações em que a gente registra automaticamente a presença das pessoas nos ambientes, sem a necessidade de ação humana. Então, eu não preciso fazer um check-in ou clicar num botão, eu vou só chegar no espaço, ao momento que eu conectar em um desses integradores, eu faço o check-in automatizado desse colaborador. De que forma? Com a rede corporativa do cliente, do Wi-Fi do cliente, então ele vai chegar no escritório, logou no Wi-Fi, é feito automatizadamente esse check-in, sensores de presença, controles de acesso, câmeras de reconhecimento facial, tudo para facilitar o dia a dia, tanto do facilities, do TI, quanto também do colaborador. Então, a gente garante a base mais crítica de qualquer workplace, que são os dados reais de ocupação, né? A presença real é necessária para que a gente entenda estrategicamente como se dá aquele espaço, tá? A gente também tem agora uma novidade que a gente chama de Wise Sense. A gente faz a mesma condução de entendimento de ocupação, só que de forma anonimizada. Então, a gente também tem alguns fluxos, algumas câmeras em que a gente pode monitorar o fluxo de pessoas, anonimizando, fazendo um blur, né? Identificando somente padrão de circulação, por andar, por ambiente, e eu entendo efetivamente se faz sentido eu manter um espaço naquele tamanho, ou se eu preciso diminuir, ou se eu preciso aumentar, de forma anonimizada, com picos de ocupação, com percentual de ocupação, por dias da semana, enfim, dá para fazer vários relatórios aí, trazendo essa otimização, segurança também para as empresas e conforto na distribuição de equipes, tá? A gente também opera aí com facilities, então o facilities, olha que legal, a gente está abrindo um chamado diretamente do banheiro, por exemplo, feminino, e eu peço uma manutenção em um clique. Eu estou pedindo lá que a torneira vazou, então eu faço uma manutenção e vai direto para o time de manutenção. Posso fazer solicitação de limpeza, qualquer categoria personalizada que a empresa incluir lá dentro. Então é super legal porque ele é altamente personalizado. Eu também posso abrir minha planta e clicar no PLIN e pedir lá diretamente uma solicitação direto no PIN, abrir um chamado direto no PIN. Cria uma autonomia muito grande para o colaborador, né? Não preciso ir lá, sentar na minha mesa para abrir um chamado, ou fazer aquele aviso de corredor que a gente pede, né? Informação, o rastreamento da informação. Então, eu consigo também disponibilizar isso diretamente na mão do colaborador. O colaborador vira os olhos do facilities no meu dia a dia, tá? E eu tenho toda a rastreabilidade disso, um dashboard também incrível que fala sobre número de solicitações em períodos específicos, quais são
os departamentos que mais abrem chamados, quais são os fornecedores que eu preciso trocar porque eu estou dando muito problema. Tudo isso você consegue ter de benefício com a plataforma, tá? Então, consigo também solicitar um insumo diretamente numa reserva. Estou lá numa reunião com o Eric, com o Guilherme, com a Mari, eu posso pedir lá um cafezinho, um kit coffee break, uma higienização específica daquele ambiente. Então, em um clique eu consigo fazer isso, é deixar tudo isso disponibilizado para minha reunião acontecer da melhor maneira possível, tá? A gente também tem gestão de correspondências, de entregas que acontecem, então todo esse fluxo e gestão desses pacotes são feitos por uma recepcionista através da nossa plataforma, dando aí eficiência e agilidade na palma da mão do colaborador. Para fechar, eu acho que o principal que a plataforma vai trazer é essa inteligência da ocupação, né? Esses dados, desde o Service Desk, a frequência de usuários, dias, horários mais frequentados num período específico, então vocês conseguem ter uma melhor visibilidade do que acontece no escritório. Faz sentido eu trazer fruta 2 vezes na semana, se o pessoal só vem uma? Faz sentido eu disponibilizar um VT, sendo que o pessoal não está vindo dia tal? Faz sentido eu dar um refeitório, sendo que o pessoal não está conseguindo se organizar direito? Então, são várias as métricas que várias empresas que têm algumas das suas particularidades conseguem gerir através da nossa plataforma. Acho que é isso em relação ao Wise Offices. Eu tentei falar aqui em tempo recorde, mas basicamente a gente vai ajudar a transformar o espaço físico de vocês em decisão estratégica. Eu deixo aqui meus contatos. Para quem quiser me procurar no LinkedIn, entender um pouquinho mais como a Wise consegue fazer esse entendimento de ocupação e trazer todos esses dados, vai ser um prazer, vai ser muito legal falar um pouquinho mais para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem e agora a gente vai dar a palavra aí para o pessoal. Mari, obrigada. Michele, obrigada por compartilhar com a gente, né? Ficou bem claro como a Wise Offices vem ajudando aí na prática as empresas a enfrentarem as dores do dia a dia. Então, agora, para a gente seguir o fluxo, eu vou chamar aqui no palco o Guilherme Ribeiro, supervisor de TI, que ele vai trazer um pouco da autoridade dele, falar um pouco sobre tecnologia. Fala, pessoal. Uma ótima tarde a todos, tudo bem? Bom, prazer, me chamo Guilherme aqui, vou compartilhar a nossa apresentação aqui com vocês. Aí já está até na tela aí para facilitar. Obrigado, meninas, obrigado, Mi, pela apresentação excelente da Wise Offices. Me apresentando um pouquinho, sou o Guilherme, trabalho aqui no TI da Postal Log como supervisor, né? Entrei aí lá em 2013, ali como um analista júnior ali, entrando no ambiente da empresa totalmente bagunçado, né? Tava todo mundo no Facebook, Instagram, aquela bagunça toda, tudo liberado, né? E desde então a gente vem trazendo tecnologias para a empresa, melhorias constantes, né? Dentro do cenário aqui da Postal, contornando o time, ajustando isso, né? Então a gente, são 13 anos aí de experiência aqui no grupo, né? A Postal hoje, ela é uma empresa de logística, vou falar um pouquinho brevemente para vocês. Até agradeço o convite pela Wise Office aí, para a gente falar um pouquinho sobre o workplaces aí de bem-estar, tecnologia e performance, né? Eu até coloquei uma frase aqui que o escritório deixou muito de ser apenas um lugar com as mesas e as cadeiras, né? Acaba sendo aí o coração da cultura da empresa. Então, em 2026, a gente está batalhando bastante com a diretoria, que é trabalhar sobre uma conexão real. Temos tecnologia de ponta, né, junto aqui com a gente na empresa, que nos impulsiona a sermos mais humanos e criativos e eficientes com isso, né, com essas tecnologias, principalmente com IaaS e tudo mais. Afinal, todo mundo, a gente quer um espaço legal para a gente trabalhar, né, a gente acaba, eu particularmente trabalho muito presencial, então a gente quer ter um espaço legal para trabalhar, a gente fica mais tempo no trabalho do que na nossa própria residência com a família, né? Então, para a gente poder entregar o nosso melhor todos os dias, com prazer, conforto e um foco total. A nossa empresa aqui de logística promocional, nós temos 3 unidades, uma aqui na unidade da Granja Viana, em Cotia, temos uma filial em Vargem Grande Paulista e em Itupeva, né? A Postal Log foi fundada lá em 2001 pelo nosso CEO, o senhor Flávio Pena. Desde então, veio com um crescimento abundante aí, né, na área de logística, principalmente logística promocional dos produtos. Em 2005 teve um grande salto, em 2010, ali quase, quando eu entrei em 2013, foi lançado o nosso sistema Postal Web, um sistema próprio nosso, desenvolvido internamente, de acordo com as necessidades dos clientes, diferentemente dos outros
programas hoje em dia, SAP, TOTOS, que é aquele sistema meio engessado, que você não consegue fazer customizações ali, né, que o cliente sempre deseja, né. Em 2015, nós tivemos uma ampliação, então aí foi lançado ali a nossa unidade de Vargem Grande Paulista, né. Tivemos em 2021 nossas duplicações, com CD de Jundiaí, Itupeva, então estamos em constante evoluções aqui como uma logística, né. Em 2013, nós tivemos o nosso lançamento do Grupo Postal, que hoje nós acabamos tendo duas empresas no grupo, né, que é a Postal e a Pactual, que é uma empresa de distribuição de alimentos. Então, consequentemente, o crescimento vem de acordo com o tempo, né. Aqui são nossas 3 unidades, né, então a matriz, a nossa unidade de Itupeva, que é específica de nosso único cliente que a gente tem lá, nós temos uma operação full, o nosso cliente, aí depois eu conto um pouquinho mais para vocês, e a nossa unidade de Vargem Grande, que é inclusive onde estou hoje aqui, né. Nós temos uma capacidade total de 40 mil metros quadrados de área total para armazenamento dos produtos dos clientes, né. A Postal é uma empresa de logística focada ali em material promocional, logística de produtos acabados, insumos, né, e a Pactual é a nossa importadora e distribuidora de alimentos. Então, a gente como TI, eu basicamente aqui como supervisor de TI, a gente dá esse suporte, essa atenção ao grupo como um todo, né. A gente trabalha muito com BI, hoje dados são o nosso coração da empresa, a gente tem que mostrar isso para a diretoria, temos que mostrar isso para os gestores das áreas, para todos os departamentos. A Postal vive e respira tecnologia, né. Hoje nós temos a NDevs, é uma empresa de desenvolvedores, ela é nossa parceira, né, foi fundada aqui pela própria Postal praticamente, né, onde essa equipe trabalha diariamente no nosso sistema, trazendo tecnologias, inovações, justamente para o cliente. A gente é fulfillment também, né, então fazemos tudo pelo sistema, integrações, o cliente entra, faz o pedido dele, que tipo de material que ele quer, para onde ele quer enviar, tem os custos de frete, envio, né, então esse é o nosso foco maior. Falando um pouquinho de tecnologia, eu como responsável gosto muito de viver isso, né, acho que a gente vive a melhor época possível da nossa vida de tecnologia. E aqui o que a gente está fazendo de diferente aqui é juntando todos os setores em treinamentos, em cursos e até uma equipe para que possam trazer as tecnologias que eles desejam para a área deles, principalmente falando em IaaS, né? Então, a gente está sentando com cada departamento, avaliando, falando o que você quer melhorar no seu setor. Então, a gente vai buscar no mercado ferramentas de IaaS para melhorar aquilo. Qual que é a maior dor? Onde você perde mais tempo hoje? O que pode ser automatizado? Tem algo que depende, sempre que você faz todos os dias, né? Que a gente pode melhorar? Então, isso é o que nós estamos fazendo na Postal hoje. Juntando com todas as áreas, avaliando todas as ferramentas possíveis de IA e tentando colocar isso no mercado, aí, em cada setor, né? Hoje nós trabalhamos com essas nossas gamas de clientes, né? Nossos clientes mais fortes aí. A Monster é o que nosso cliente que a gente trabalha em Itupeva, nosso CD principal. Então, todo o sistema de energéticos ali da Monster é de nossa responsabilidade de armazenamento, né? Souvenir, que está aqui em Vargem Grande também, temos essa faixa aí de clientes. Um pouquinho sobre a Wise, né? Eu conheci o pessoal da Wise, ajudou muito termos em questões de espaços, né? Principalmente nós do TI, escolhermos ali aqueles usuários que gostam de abrir chamada, a gente ficar um pouquinho longe deles, puta, isso é fantástico, poder escolher ali os lugares ali onde a gente fala, não, esse usuário aqui, se a gente sentar ali perto deles ali, vai ter um chamado novo para a gente, né? Então, a gente acaba, é muito bom isso, otimizou muitos espaços, aonde sala de reuniões para recebimento de clientes, né? Essas são as nossas plantas, que o pessoal da arquitetura da Wise desenhou para a gente, então essa é a nossa matriz hoje. Aqui está a nossa filial de Vargem Grande Paulista também, temos as nossas salas de reuniões, nossas salas de treinamento, facilitou muito de tirar isso da questão do exchange, né? Ia lá, reservava, mandava um convite para o e-mail e dali do e-mail saía, né? Então, isso facilitou demais a nossa integração de workplace para Postal. Aqui é nosso administrativo CDBD, é uma sala bem pequena lá para a gente, né, mais administrativamente, né. Então, falando um pouco, a gente
tenta respirar essa questão de tecnologia na Postal, e a Wise contribuiu muito isso com a gente. Nós fizemos até um gatinho no sistema da Wise, não é projetado para isso, mas a gente acabou implementando a Wise Office na nossa van. Então, quando a gente quer utilizar a nossa van, a gente colocou como um espaço de trabalho, o motorista recebe ali a sua localização, para onde queremos ir. Então, até mostrei para vocês, falei, a gente fez um ajuste aqui no sistema de vocês, estamos tendo várias ideias até de coletores de dados, de colocar na Wise Office quem agendou esse coletor, quem pegou. Então, são coisas, melhorias que a Wise ainda vão nos ajudar e eles não sabem. Bom, basicamente é isso, tá? Só estou mostrando um pouquinho mais da Postal, como a gente tem utilizado a tecnologia no dia a dia a nosso favor na logística. E fique à vontade aí vocês para perguntarem depois algumas coisas e tudo mais. Foi um prazer aí ter recebido esse convite e mostrar um pouquinho a Postal para vocês, né? Gui, muito obrigada por compartilhar, um prazer te escutar, né, te ouvir, você que tem aí uma expertise de 15 anos, 13 deles só aí na Postal. Então, a gente vê mesmo que você respira tecnologia, que você gosta aí dessas inovações, né? E como vocês têm reproduzido isso aí na Postal, isso foi de grande valia, agradeço. Para seguir aqui, vou chamar o Eric, que hoje ele atua como coordenador de facilities no mercado Bitcoin. Eric é casado, pai de 2 filhos, do Pedro e da Olivia. Ele tem MBA em gestão de facilities, mais de 10 anos aí de experiência na área. Então, tem atuação em condomínios residenciais, transporte marítimo. E atualmente ele está no mercado Bitcoin, a maior empresa aí de investimentos de ativos digitais da América Latina. Então, vai ser um prazer te ouvir, Eric. Obrigado, Mari. Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade de poder falar um pouquinho, porque esse é um dos temas que eu amo falar, porque facilities é a minha vida, me encontrei muito nessa área. Eu vi ali no chat, tem muitos parceiros, muitos amigos que já trabalharam comigo. Obrigado por estar aqui para prestigiar isso. E esse espaço para falar sobre workplace, sobre Eric como profissional, sobre o mercado Bitcoin vai ser muito importante. Obrigado, Wise, por esse espaço. Michelle e Gui falaram muito bem, espero acompanhar aqui vocês. Bom, vou falar um pouquinho sobre o Eric, né? A Mari deu uma introdução ali, que sou o pai do Pedrinho e da Olivia, sou casado com a Vivian, tenho 36 anos e mais de 10 anos só na área de facilities. O que moldou muito a minha visão em facilities foi trabalhar em diferentes frentes, né? Então, eu comecei no mercado imobiliário, era um condomínio residencial, que o foco era muito serviços ali, né? Segurança, muita operação, mas me trouxe muita bagagem, né? Depois eu fui para uma multinacional de transporte marítimo, que foi uma escola de facilities para mim. Eu aprendi demais porque eram multi-sites, era uma padronização entre os escritórios e tinha uma operação muito processual, né? Porque precisava, como era muito grande, precisava ter uma rigidez ali nos processos. Depois eu fui para uma empresa de varejo de moda, uma loja de roupas, e lá eu participava da expansão, porque eu participava das inaugurações como facilities, eu participava ali muito da operação de limpeza e materiais de escritório de todas as lojas, e ali foi quando começou uma experiência no cliente, né? Porque a gente tinha aquele cliente que entrava e saía da loja, a gente precisava ter diferentes tipos de limpeza, porque eram lojas de shopping, lojas de rua, e a sujidade era diferente. Depois eu fui para uma empresa de seguros de celular, onde eu passei 5 anos, onde eu cresci muito na área de facilities, porque era velocidade, foi no período da pandemia, a empresa cresceu bastante, e dentro da startup a cultura, a amizade, ela é muito cultivada, né? Então, foi um dos momentos da minha vida mais marcantes. Mas vou falar do momento atual, que é o mais desafiador de todos, e onde a Wise, se a Wise tivesse entrado nessas épocas anteriores, seria muito legal, porque ia ajudar bastante no controle, seja de chamados, de ocupação dos espaços, e gostei muito da ideia do Gui, porque nós tínhamos uma frota bem grande de carros na empresa de transporte marítimo, e se tivéssemos uma Wise naquela época, ia ajudar
ajudar muito, muito mesmo. Vou falar agora um pouquinho sobre o mercado Bitcoin, né? E aqui eu tenho aprendido demais, eu tenho me apaixonado muito pelo produto, pelo negócio, e como a Mari já deu introdução, é a maior empresa de ativos digitais da América Latina. E o slogan desse ano é cripto para todos. Importante que muito, quando se fala de cripto, né, as pessoas primeiro já tem uma repulsa, acha que para quem tem muito dinheiro, mas não, na verdade, cripto é para qualquer um. Pode ser com pouco, pode ser com muito, e o principal, ela não é difícil de entender. Quando a gente fala de blockchain ou outros nomes estranhos, mas dá para entender o que é criptomoeda, nós temos assessores e temos produtos aqui que todo mundo consegue entender. Falando um pouquinho sobre a empresa, né, nós temos 4,5 milhões de clientes, já foram transacionados ali 220 bilhões, 12 anos de história aqui, eu vou passar um pouquinho por highlights da empresa para poder chegar aqui na área de facilities. Somos 450 MB Makers, então 450 funcionários espalhados aí por todo o Brasil, mais de 900 ativos listados e 2 bi em ativos tokenizados, né? Então, já tem uma história muito grande, o mercado Bitcoin é a maior de todas aqui no Brasil, a gente disputa com o pessoal lá fora, né? Muita gente não sabe, mas os criptoativos, eles são regulados, né, pelo Banco Central, pela CVM, eles vêm ao nosso escritório, participam de reuniões aqui, tem sido muito importante preparar esse tipo de reunião aqui no nosso escritório, e somos auditados pela KPMG, uma das Big Four empresas de auditoria do mundo, né? Já temos aí uma operação em Portugal, temos um escritório lá que eu ainda não cuido, quem sabe eu começo a cuidar de lá também. Estamos listados entre a top 5 tokenizadoras do mundo e estamos listados também em top 20 exchanges do mundo. Eu vou passar um pouquinho bem rápido em 3 highlights aqui dos anos de experiência do mercado Bitcoin para a gente poder pular aqui e se ater ao nosso tema, né? Então, o mercado Bitcoin foi fundado em 2013 pelo grupo Chamat, pelos irmãos Chamat, né, como a gente fala aqui, e nessa época, em 2013, o mercado de cripto era muito mato, né? Eles faziam milagre com as informações que tinham, com a tecnologia que tinha naquela época aqui no Brasil, e quando eles contam a história, sejam em palestras, em encontros que temos aqui no mercado Bitcoin, é muito, muito legal saber que temos agora um escritório, um espaço físico, de onde eles vieram, e chegar até aqui foi um desafio muito legal. E eles foram os pioneiros aqui na América Latina. Eu já dou um salto aqui para 2019, porque foi aqui que foi a chegada do Reinaldo e do Dagnoni, que são os nossos líderes atuais aqui, e eles vieram do mercado tradicional, né, que eles vieram da Bolsa de Valores, e foi ali a fusão, né, o encontro do mercado digital com o mercado tradicional. Então, trouxeram muita visão ali de como as pessoas precisam enxergar o mercado de ativos digitais e como lidar com esse dinheiro, né? E aí, chegamos em 2026. O MB chega aqui na Faria Lima, e é onde começa a minha história aqui também, porque quando eu fui contratado, eles já me entregaram a chave para começar a obra aqui desse escritório, e para mim foi a principal experiência de facilities para mim. Então, aqui na Faria Lima, nós temos mais de 1.200 metros quadrados, nós temos um auditório com capacidade para 63 pessoas, 7 salas de reunião, e aqui em Workstation, eu coloquei mais de 130 posições, porque entre elas tem posições fixas, posições híbridas, posições informais, às vezes dentro de alguma cabine de phone booth ou outras coisas, outros sofás bem confortáveis. E agora experiências, né? Então, aqui no nosso térreo, nós vamos ter, dia 1º de abril, um Cripto Café, que vai ser aberto ao público. O pessoal vai poder vir aqui no escritório para poder tomar um cafezinho aqui com a gente, conhecer um pouco da nossa história. E em breve teremos uma praça cripto também no térreo aqui do nosso escritório, que vai ser bem legal para poder confraternizar aqui com o pessoal. E já entrando agora um pouquinho sobre o workplace, né, sobre as tendências, nós já temos alguns rituais aqui no MBB, que eu acho que já traz um pouquinho sobre o tema do nosso Wise Talks,
que é falar um pouquinho sobre como que a gente consegue trazer essas pessoas para o escritório, né? Então, eu vou falar sobre um dos rituais que nós temos aqui, que nós chamamos de MB Office Week. Eu trouxe apenas um calendário aqui, que é onde fica o calendário interno para os MB Makers, onde a gente tem ali os grupos e as datas onde a gente se encontra aqui anualmente. E cada time tem um grupo para ficar uma semana no escritório. E é muito legal, né? Então eu trouxe até essa frase porque, enquanto muitas empresas ainda discutem presencial, home office, o que é melhor, o que é pior, o MB já saiu na frente. A gente faz um híbrido intencional e a gente traz as pessoas para o escritório para trabalharem juntas. E isso traz muito propósito para o escritório, né? Não é para vir para o escritório para ficar apenas no online fazendo as mesmas coisas que a gente faz em casa. A gente traz o pessoal para o escritório para confraternizar, o Gui trouxe também, né, para fortalecer a cultura, e isso é muito importante, né? E isso já entra um pouquinho no que eu faço aqui do Workplace, e é onde entra o Wise Offices também, porque sem o Wise Offices, nesse momento de trazer todos os times aqui para São Paulo, eu não teria como fazer isso espalhado aqui pelo escritório, né? Então eu consigo reservar os espaços só para o pessoal do financeiro, só para o pessoal de TI, eu só squad zone ali para outro time e dividir ali o auditório para quem vai poder fazer. Se eu não tivesse o Wise Office, eu não conseguiria fazer a gestão de tudo aqui no escritório, né? E é onde tudo faz acontecer. E aí o Facilities, muitas vezes ele fica na parte invisível, né? Que muitas vezes o pessoal não enxerga. Mas se tudo saiu certo, é porque Facilities estava fazendo um bom trabalho, né? Então, deixei até alguns tópicos aqui, como recepção, happy hour, áudio, microfones, iluminação, a climatização. O Facilities está sempre por trás de toda a gestão do escritório para poder fazer tudo funcionar. E é por isso que eu gosto muito do que eu faço, não preciso subir ali no palco, mas eu gosto de estar nos bastidores, deixando tudo pronto para o pessoal vir para o escritório. E vamos para a discussão, né? Eu deixar aqui também os meus contatos, então coloquei meu e-mail, o site do MB, para quem ainda não abriu a conta, pode abrir uma conta no MB para conhecer os produtos. E é isso, Mari. Obrigada, Eric, por compartilhar aí toda a visão de vocês. Agora, para a gente seguir, o momento mais esperado, que é a nossa roda de conversas. Então, vou voltar a Michelle para o palco, vou voltar o Guilherme aqui para o palco. E agora a gente vai entrar numa roda de conversas. Eu preparei um slide com 3 perguntinhas para a gente debater aqui. Vocês entrarem aí em concordância, enfim, cada um passar aí um pouco da sua visão. Ser mais um bate-papo leve mesmo, como se a gente estivesse aqui numa roda de almoço, conversando e batendo papo, galera. Então, compartilhando aqui no slide. A primeira pergunta que a gente tem aqui hoje, quais tendências você enxerga para o mercado de workplace em 2026? Então, deixo aberto para caso quem queira começar a responder. Eu enxergo principalmente como organização, né? Como o Eric comentou, principalmente nós aqui estamos voltando ao presencial. Mas você pega empresas aí que está voltando tudo, aumentou muito o quadro de colaboradores. Eram 100, pandemia, tal, viraram 200, e aí no escritório é só para 100. Então, a organização disso é fundamental, de você ter uma plataforma para isso, de gerenciar. Na Postal, a gente está usando muito isso de dias presenciais, que quando vão vir, quem vão vir, quais departamentos, né? Os gestores estão alinhando com seus funcionários, olha, reserva, então essas. Então, a organização é fundamental para isso. Porque se vier todo mundo, não tem onde sentar. Já teve épocas que o pessoal não se comunicar, chegou, pô, onde eu vou sentar? Falei, não tem lugar, vai lá para o sala do TI, lá embaixo, lá do subsolo, junto com os computadores e fica lá. Então, realmente é uma questão principal, é a organização também. Muito bom, Gui. A Vitória até colocou aqui no chat, né, que é um desafio levar o pessoal para o escritório. Eu acho que tem um dia certo, né, que a gente precisa trazer o pessoal para o escritório, até trazendo um pouco do que a Michelle traz de dados ali da Wise, e é que quando a gente olha no histórico, a gente vê que tem dias que o pessoal lota o escritório, tem dias que o escritório fica ocioso.
E aí vai da gestão estratégica mesmo de facilities, de poder expor esse dado e falar assim, olha, se a gente trouxer a fruta ou a massagem para quinta ou para sexta-feira, porque são os dias de menor uso do escritório, e se eu abro o escritório, iluminação, aluguel, ar-condicionado, o meu custo é o mesmo de quando o escritório está vazio, ou de quando o escritório está cheio. Então, vamos trazer ações para o pessoal vir para cá. Eu acho que a tendência para o Workplace de 2026 é conseguir encontrar esse equilíbrio, né? Ainda tem muita gente que foge do presencial, que muda de empresa quando a empresa fala que vai ser híbrido, que precisa estar no escritório 4 vezes por ano, e, e o pessoal foge, né? E o legal é estar aqui com o pessoal, é o olho no olho, é a confraternização, e a gente está tirando muitas experiências legais, Gui, porque o pessoal de People está fazendo a entrevista, né? E o pessoal falando, nossa, foi muito legal encontrar meu time todo no escritório, porque eu pude resolver assuntos que em uma mensagem eu ia demorar horas, eu vou lá na mesa da pessoa e resolvo. Então, acho que a tendência é que o pessoal volte mais para o presencial, que as ações de cultura, de confraternização no escritório, elas sejam muito melhores para trazer mesmo o pessoal para cá. Eu posso também enfatizar aqui, gente, eu achei o máximo, assim, tanto o Gui quanto o Eric, vocês trouxeram informações que eu vejo, a gente faz assim, eu não sei quantas reuniões com cliente a gente faz por semana, e uma tendência que eu vejo hoje das empresas é, primeiro, esse ajuste do modelo de trabalho, né, primeiro ponto, como que a gente vai se ajustar para 2026? Vai ser realmente maior parte presencial? Vai ser modelo híbrido mesmo? O híbrido veio para ficar realmente? Ou não, a gente vai realmente voltar com tudo, né? E vai muito de acordo com a cultura da empresa, né? Tem empresas que a cultura é top-down, tem que vir, acabou. E tem empresas que, por exemplo, que nem a frase que o mercado Bitcoin colocou aqui, que eu achei super legal, né? Enquanto muitas empresas ainda discutem presencial versus home, a gente decidiu ser estratégico. É o híbrido intencional. E como isso é fantástico, como a gente fazer o uso do escritório como uma base para a gente trocar networking, estar ali no dia a dia, né, de forma intencional, não de forma aleatória, como isso é fantástico, né? E como a gente mede produtividade, acho que é esse um grande desafio também para essa tendência de 2026. E uma outra coisa que tanto o Eric quanto o Gui falaram foi assim, quando tá tudo ok, ninguém levanta a mão, né? Então, quando tá tudo funcionando, é que o TI, o Facility, tá tudo lindo e maravilhoso. Ninguém lembra, né? Ninguém dá parabéns. Mas quando acontece alguma coisa que, assim, o oposto, né? O incêndio acontece, vocês são os primeiros a serem lembrados, tá? Então, como plataformas, a gestão, deixar tudo organizado é importante nessa hora, porque isso quer dizer que o funcionamento do espaço está se dando bem. E eu acho que também eu vejo muito sobre dados, tá? Dados eu acho que o principal, porque hoje a grande tendência é que tanto gestão de espaços, workplace, real estate, a tecnologia é vista ainda muito hard, ainda muito operacional. E hoje eu acho que uma tendência para 2026 é esse olhar muito estratégico, muito pensando assim, quanto custa o ativo de uma empresa? Será que faz sentido eu voltar no presencial por puro capricho da diretoria? Quanto isso é estratégico para mim, ou para minha operação, ou para os meus colaboradores? Então, eu vejo isso, assim, conversando com clientes, como isso é uma tendência para esse ano. E a gente quer estar aí junto de todos os clientes para tentar sanar isso, tá? Então, sem falar no custo, né, amigo? O custo é muito alto para isso, muito, né? De você mandar o presencial de novo todos os dias, queira ou não, colocar na ponta do ar, é um custo altíssimo se você não administrar isso corretamente. Se você não tiver uma visão para isso, né? A gente fez um levantamento, Gui, como a gente tem empresas de incorporação imobiliária, a gente faz locação de prédios corporativos. Sabe qual é o custo hoje em São Paulo? Hoje, São Paulo, capital, e Rio também, acho que é um dos principais, um dos custos mais altos, mas são centros corporativos, né, comerciais, cerca de R$4.000 por mês, uma posição de trabalho.
E a gente fala de uma posição, pode ser uma posição numa sala, uma posição numa mesa, uma posição na copa. Esse é o custo. Está ocioso, está vazio, é perigoso. Está lotado, eu também tenho uma outra questão. Então, como a empresa pode administrar isso da melhor forma, é nesse sentido que a gente quer ajudar. E eu vejo isso como tendência. As empresas, o Gui e o Eric, estão preocupados com isso. Isso é fantástico. E até é legal, Mi, esse ponto que você falou sobre o custo, e o Gui falou sobre empresas que cresceram ali na pandemia, né? Elas não estão pegando mais escritórios que comportam todos os colaboradores, né? Aqui, nos números, é bem claro que somos 450, mas se eu trouxer os 450, eles não vão caber aqui no nosso escritório. Então, precisamos da Wise, precisamos dessa gestão para dividir o pessoal, porque se a gente fosse alugar um espaço com 450 posições, realmente não ia fechar a conta, e a gente precisa exatamente de dimensionar direitinho, né? Cada dia, cada time, e os espaços do pessoal aqui, faz todo sentido. Não, e a gente fica muito feliz com isso, porque a gente via no passado, a gente já atendeu empresas que falou assim, não, eu tenho um espaço para todo mundo, tá tudo bem. Mas tudo bem, e qual é a gestão que você faz desses espaços que vocês têm para todo mundo? O pessoal tem espaço para todo mundo, o pessoal vem 2 vezes na semana. Então, você está sentado em cima de um ativo gigantesco, né? Então, é mais preocupante ainda. E hoje a gente está vendo um movimento de empresas que estão pensando estrategicamente. Então, fantástico, assim. Muito bom. Muito bom. Show. Continuando, hoje, qual é a principal dor da área de facilities que vocês sentem? Posso começar aqui, Gui. Para o próprio MB aqui, é um desafio novo ter um prédio próprio, né? Aqui, uma sede de cara para a Avenida Faria Lima e monousuário ainda, né? Então, nós estamos ainda atuando de uma forma muito corretiva, né, aqui em Facilities. Ainda não conseguimos chegar num estágio ali preventivo, porque é um prédio que ficou desocupado por um tempo. Então, quando a gente colocou tudo para funcionar, foi cano que estourou, foi o ar-condicionado que começou a fazer barulho, o outro que parou de funcionar, e o objetivo não é esse em Facilities, porque isso gera mais custo, então a gente precisa correr atrás agora de um tempo, da gestão do tempo desses ativos que ficaram parados aqui dentro, né? E, bom, chegar no ideal, né? Que é começar a controlar melhor, né? Essa parte preventiva do escritório. Acho que hoje esse é o meu principal desafio aqui em Facilities. Eu não falo como facilities, eu falo como um funcionário mesmo. Eu falo como é a dificuldade do diretor, do gestor, olhar para a empresa, não olhar só para a operação. Como é que está a minha operação? Como é que tá? Olhar para a empresa e falar, pô, vamos investir nisso, vamos melhorar isso, vamos trocar esse carpete, vamos investir num ar-condicionado quentinho para o inverno, vamos melhorar esse ambiente de trabalho. Então, é a questão do olhar do diretor, né? Do cuidado com o colaborador, né? Do próximo. Isso é uma das principais dores, principalmente da nossa empresa hoje, né? Esse olhar mais concentrado, e não só em operacionalmente. Mi, antes de você falar sua opinião sobre o assunto, só para trazer esse ponto que você falou na outra pergunta, né? Ainda muitas empresas enxergam Facilities como uma área só de custo, né? E não como uma área estratégica, né? Se a gente está falando que a tendência para 2026 é trazer o pessoal para o escritório, esse lugar precisa ser agradável, né? Ele precisa ser seguro, ele precisa ser iluminado, ele precisa ser climatizado para o pessoal se sentir aqui confortável, senão ele vai falar assim, pô, vou trabalhar da minha casa, né? E aí a gente não pode enxergar que esses custos de manutenção, eles são apenas operacionais, embora ele entre numa linha de OPEX, né? A gente precisa trazer isso muito mais como uma visão de que o escritório precisa ser confortável para poder o pessoal estar aqui e gostar de estar aqui, né? Assim, você respondeu o que eu ia falar, Eric, é basicamente isso, que é basicamente o que o Gui falou também, né? Acho que o principal desafio hoje é equilibrar o custo com a experiência do colaborador sem perder o controle operacional, né? Então, a gente tendo esse domínio,
tanto porque, assim, no final do dia, a gente sofre de várias áreas, né? Eu falo a gente porque eu estou muito à frente, falo com muita pessoa de facilities aqui. Então, muitos gestores de tecnologia, facilities, RH, a gente vê assim que o financeiro ele cobra redução de custo, então espaço ocioso, contrato, desperdício, né? Colaborador querendo ter uma experiência melhor, flexibilidade, conforto, autonomia, e a operação, que precisa rodar redonda, né? Eu preciso ter acesso, eu preciso ter as reservas, eu preciso ter manutenção em dia, eu preciso ter dados confiáveis, e aí vem o problema real. A gente precisa tomar a decisão estratégica com pouca visibilidade e processo fragmentado. Então, o desafio real é ter alguma coisa que me ajude a passar por todos esses processos. O maior desafio do Facilities hoje que eu vejo das operações que a gente atua junto a clientes ou dos clientes que entram como prospects e trazem esses desafios é transformar o espaço físico em eficiência e experiência sem perder o controle dos custos. Então, minha visão. Muito bom. Show. E tecnologia no escritório é investimento estratégico ou ainda é vista como custo? Polêmico também, né? Sempre, acho que o Leandro falou aqui, né, que precisa ser uma essência da companhia, né? Essa questão de ter um escritório mais funcional e tal. Eu acho que assim, Leandro, tudo precisa vir dessa essência, né, da diretoria, de todo o nosso board querer, né? O Guilherme falou bastante sobre IA, e aqui no mercado Bitcoin, IA é como eu posso dizer, é obrigatório, mesmo em áreas operacionais como a minha, que todos saibam, utilizem e automatizem tudo que se faz. E a Wise é uma tecnologia que a gente já utiliza aqui para poder fazer a gestão do nosso dia a dia, mas eu, Eric, vejo como estratégico. O MB enxerga como estratégico, a gente sabe que isso é importantíssimo, e eu acho que a pergunta, né, ela é enviesada para que a gente diga que ela é um custo, assim, né? Mas hoje o pessoal diz que a tecnologia ela é redução de custo, né? Porque a longo prazo a gente consegue otimizar espaço, a gente consegue otimizar atividades, processos. Eu acho que é super saudável a gente incluir a tecnologia para o nosso dia a dia. E assim como hoje a gente já usa na Postal, a gente tenta trazer os dashboards, acompanhamentos, a área operacional, quantos pedidos tem para sair, há quanto tempo, criar esses PIs, né, ou colocar em time de desenvolvimento para trabalhar mesmo, para mostrar esses dados para a empresa, para o diretor, seja qualquer gestão, né, é muito importante a gente ter essa tecnologia a nosso favor. E isso é fundamental em qualquer empresa, não é só aqui. Tem o custo, sim, tem a análise, tem a verificação do que, para quando, como vai funcionar, mas é isso, realmente é uma necessidade, né, esse investimento. Na verdade, assim, o que eu vejo é que a tecnologia, você só compra a tecnologia, se você comprar a tecnologia como custo, você vai ter custo mesmo, porque você não está vendo valor naquilo, ou você não usa corretamente, você não tem domínio sobre aquilo, você não comunicou sobre aquilo corretamente para os colaboradores, ou para quem faz a utilização daquilo, você não sabe extrair dados que são importantes para a empresa, para você fazer avaliações internas. Então, quando custo, ela vai ser sempre custo, né? Agora, o Guilherme levanta muito essa bandeira de inovação, de IA, de trazer, como a gente pode fazer melhorias internas e tal. E eu também vejo que o mercado Bitcoin levanta muito essa bandeira de como a gente traz inovação para a empresa, e a gente tem visto essa movimentação das empresas sendo um pouco mais estratégica do que como custo, mas ainda hoje, muitas empresas ainda entendem que plataformas como a própria Wise ou qualquer outra plataforma para gestão de organização, de reservas, de Service Desk, elas ainda são enxergadas como custo, porque a empresa não sabe trazer o ROI efetivo do quanto aquela plataforma pode trazer de eficiência, de otimização,
de uma operação muito mais rápida, simplificada, rastreável, a gente entender aonde a empresa está realmente gastando, onde a empresa está economizando, quais são os centros de custos, os departamentos que mais demandam. Então, isso é super estratégico, né? Então, hoje eu estou vendo uma movimentação que está indo muito mais para esse lado, e até por isso que a gente trouxe o Eric e o Guilherme aqui hoje, porque eles têm uma visão muito estratégica, isso é muito legal. E isso é muito difícil, né? É muito difícil porque as empresas costumam ver como custo, mas acredito que no futuro breve isso passa a ser estratégico, isso passa a ser muito mais pensado no futuro para as empresas. Pessoal, então, só para a gente alinhar aqui a expectativa do tempo, a gente chegou com 1 hora de webinar, foi assim, fantástico. Queria perguntar aos meus convidados se tudo bem a gente abrir aqui para perguntas no chat, 2 minutinhos, caso alguém tenha alguma dúvida. Claro, vamos lá. Perfeito, então vamos lá, pessoal, mandem aí nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, aproveitem aí esses profissionais incríveis que podem ajudar a gente a sempre estar um passo à frente. Eu até mandei aqui, pessoal, aqui nos comentários aqui, uma plataforma que, inclusive, o Renato, ele é nosso gestor de desenvolvimento aqui dentro da Postal, né? Que é o OpenClaw, que ele faz, a gente já estou dando até uma olhada hoje para fazer uns testes, por mais que ele trabalha, faz o seu trabalho na sua máquina para você, te responde os seus e-mails. Então, a gente já está doido para fazer os testes aqui também, mais uma ferramenta para a gente testar, para colocar na Postal, né? Então, isso é bem bacana. Depois mandei o link para vocês também darem uma olhada aí. Obrigada, Guilherme. Vou entrar já, comecei a acessar aqui. Um dos pontos aqui da Wise Office, inclusive do board, é que a gente implemente IA em basicamente todos os departamentos. Então, um desafio nosso também, inclusive dentro da Wise. Então, pode ser que a gente tenha novidades em breve, acho que vocês vão gostar, tá? Legal. Eu não vou dar muitos spoilers, não, que ainda está em roadmap, mas, assim, é um dos pontos que a gente quer também trazer para vocês, vai facilitar muito a vida. Acho que já tem pergunta feita aqui, ó. Show. Chegamos, então, com a primeira pergunta da Camila Andrade. Que conselho você daria para uma empresa que quer se preparar para 2026 agora? Camila, se preparar para 2026, eu acho que é trazer controles, né, importantes para o escritório, né? Eu acho que se você tiver ali mapeado quais são as necessidades que seu escritório demanda e quais são as necessidades que os colaboradores vão precisar ali, falando muito para a área de facilities, né, puxando sardinha para o meu lado, você vai conseguir se preparar muito bem para 2026. E como a gente terminou o papo falando de IA, né, você consegue muito ali com as IAs deixar uma gama muito grande sobre quais pontos principais você precisa focar. Você pode colocar lá qual metro quadrado, quantas posições você tem, e pedir para ela criar um plano, quantas áreas para colaboradores, e tudo isso consegue te ajudar, e você consegue se preparar bastante para 2026. Exato. A gente tem até a pergunta da Sandra, né? O que faz um colaborador querer estar presencialmente? No meu ponto de vista, é fundamental a empresa estar bem em si, né? Integrada com seus colaboradores, com a sua equipe, com sua gestão, mas acima de tudo a equipe. A equipe é o que demanda as suas necessidades, o seu trabalho diariamente, e não só isso, né? O espaço de trabalho. Você ter um bom espaço de trabalho para trabalhar, você estar cômodo a isso, ter, né, uma sala boa, um ambiente ali adequado para você executar a sua função, né? Então, isso é fundamental para um colaborador querer estar presencialmente, né? O home office é bom? Lógico. Eu não faço porque é difícil para a gente ir presencialmente, fazer um home office, mas possibilidades existem em todos os setores. Então, é fundamental fazer esse cronograma de irem presencialmente, é muito bom. E a Wise ajuda nisso, né? Essa contribuição. Ótimo. Temos aqui também a pergunta do Leandro. Eric, como você enxerga essa mudança de entendimento de que facilities não é apenas mais operação, mas uma área extremamente estratégica? Ótima pergunta, Leandro. Gostei muito.
A área de facilities realmente vive muito essa visibilidade, né, de mudança de mentalidade. Mas muitas empresas ainda enxergam como operação. Facilities, ela precisa ser colocada num patamar muitas vezes, de continuidade do negócio, né? Quando a gente fala de seguro patrimonial, de segurança física, de infraestrutura sólida para que aconteçam eventos e reuniões importantíssimas, né? E eu digo isso porque, como eu comentei, né, sobre o Banco Central, CVM, esses reguladores, eles, diversas vezes, eles estão aqui dentro do nosso escritório, né? Então, se essa infraestrutura de facilities, ela não for estratégica, ao ponto que esses reguladores enxerguem que o mercado Bitcoin é uma empresa séria, que é uma empresa estruturada não só em cybersecurity ou outras frentes digitais, mas também em segurança patrimonial, nós talvez possamos perder algum tipo de ponto ali na regulação, né? Então, o escritório ele precisa ser, sim, estratégico nesse ponto. E quando os diretores, a média liderança entende que isso é estratégico, aí a gente está no patamar ideal, né? Eu tenho aquela bagagem que eu te falei, então, desde lá de trás do residencial até chegar aqui no MB, tive diversos diretores, respondi já para a área financeira, para a área de people, que tinham visões completamente diferentes de facilities, né? Hoje eu estou na área financeira, respondo para a área financeira, que tem um viés bem número, e a gente precisa sempre equilibrar esse ponto. Pessoas e número, né? Até que ponto a gente vai cortar algumas coisas para que a gente continue sendo estratégico no escritório. Cara, é um equilíbrio eterno, eu acho, assim, na minha opinião. Muito bom. Para finalizarmos as perguntas, temos a pergunta da Kézia Souza. Com relação às reservas, o pessoal registra horários reais ou vocês precisam monitorar com orientações pontuais? Ótimo. Bom, estou com o microfone aberto, vou falar aqui rapidinho. A minha é bem rápida. Fica à vontade. Nós somos novos na Wise, Kézia, né? E eu precisei já puxar um relatório de ocupação do prédio. E eu percebi alguns dias que o pessoal não estava registrando o seu lugar de trabalho devidamente. Então, não por culpa da Wise, mas por culpa de uso ainda, da cultura de usar a Wise aqui dentro, eu ainda não tinha um relatório fidedigno de ocupação e tive que buscar outros meios para chegar nesse número, né? Mas a Wise tem essa ferramenta, é importante dizer que eu vou conseguir, um momento, trazer o dashboard da Wise para as reuniões de forma mais fidedigna ali. Sim, aqui na Postal a gente utiliza meio que, a gente tem um horário flexível, né? Então o colaborador pode chegar ali 1, 2 horas depois do horário dele, mas tem que fazer a reserva dele, não pode perder, passou os 30 minutos, vai perder, vai vir outra pessoa, vai sentar no lugar, vai dar briga, como sempre dá, e vida que segue. Mas a gente aqui é muito flexível para esses horários, mas o importante é ele colocar lá o horário de agendamento dele mesmo. Senão dá problema aqui, porque são poucas mesas para a quantidade de colaboradores hoje na Postal. Deixa eu vender o Wise aqui também, já que eles abriram esse momento. E, Kézia, é importante porque tem um período ali de check-in, né? Então, a pessoa fez o check-in, se der o tempo do check-in ali, a pessoa não fez, aquela reserva vai cair. E aí, claro, mancha ali falando de facilities, mancha o nosso relatório. E, às vezes, a pessoa senta lá, nem viu que caiu o check-in dela, vem outra pessoa em outro horário que é flexível, igual o Gui falou, reserva e tem uma pessoa sentada lá na mesa dela, né? Então é importante. Eu fiz isso na van, só para vocês terem noção, eu coloquei um QR Code no banco. Se esse cara não escanear o QR Code, ele perde o lugar, porque aquele lugar último é o melhor, porque, sou meio pernudo, então, esse lugarzinho aqui é o melhor, que senão fica todo apertado lá dentro. Então, escaneia o QR Code, senão vocês perdem. Então, eu consegui usar o QR Code para eles escanearem. Se não escaneou, ele sai. Dá licença que você não agendou aí, não. Eu que agendei. Sensacional. Ô, Gui, você falou na tua apresentação, a gente fez um gatinho, mas aí eu expliquei para o Gui, você pode fazer oficialmente na Wise, qualquer ambiente, a gente faz os espaços personalizados, ele vai chamar o banco da van, tudo mais. Aí o Gui falou, não, vamos fazer certinho então. Mas é exatamente isso, dá para colocar o QR Code do banco, do assento do funcionário lá.
muito bom, Gui. Obrigada aí por trazer o case. Obrigado a vocês, obrigado a todas as perguntas aí também, tá? Se precisarem, meu contato estão com o pessoal também. Quiserem conhecer a Postal Logística, estamos à disposição para armazenar o produto de vocês, seja da clientes. Estamos à disposição aí para vocês, a Wise também virem aqui tomar um café com a gente, como sempre. E é isso. Muito obrigado pela atenção de todos aí. Tá? Vou deixar para a Mari aí. Obrigada, pessoal. Infelizmente, nosso tempo está acabando, então eu gostaria de agradecer imensamente a participação do Guilherme, do Eric, da Michele. Foi um bate-papo muito rico, uma troca de experiências aqui incrível. Então, obrigada por todos vocês, essa aula que vocês deram, né, que todo mundo acompanhou. Fiquem ligados aí nas nossas redes para os próximos episódios de Wise Talks. E caso vocês queiram dar uma consideração aí final, fiquem à vontade. O Gui já falou, só queria agradecer mesmo pelo espaço, foi muito importante nós falarmos aqui sobre esse tema, trazer o Wise, que é uma das melhores ferramentas aí, sou muito grato que tem ajudado muito no dia a dia. Eles falaram que eu sou o fiscal da Wise, porque eu vou atrás do pessoal que está sentado na mesa errada, entrou na reunião ali que não tinha reservado. Então, a gente tem usado muito a comunicação interna para isso. Muito obrigado pelo espaço mesmo, gente. Valeu. Eu também quero agradecer, gente. Eric, Guilherme, vocês foram incríveis. Acho que é o primeiro de muitos. A gente tem muito ainda o que falar e trocar networking. Obrigada mais uma vez. Obrigada para todo mundo que participou, pelas perguntas e pelo conteúdo que vocês trouxeram, tá? É sempre importante aí para a área de Facilities, RH, a gente está a par de tudo que está acontecendo e das tendências que a gente traz e inovações. Obrigada, Mari, também pela apresentação aí. Nossa hostess. Parabéns, Mari. Obrigado a todos, viu, pessoal? Uma excelente tarde, ótimo aí, chegando no final de semana. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau.